Gente, a live de hoje nós vamos falar sobre essa coisa dos pais, né? Como que os pais eles influenciam em tudo na nossa vida, tudo que a gente viveu influencia muito, né? Então, assim, antes de eu entrar realmente no tema, assim, com um foco maior, eu quero trazer uma visão, assim, um pouco mais abrangente, que pode até soar um pouco espiritual o assunto. Mas eu acho importante, sabe? Eu acho muito importante trazer isso, porque senão, assim, a maioria das nossas dores está ligada ao que a gente viveu com os pais. E por muito tempo, né, quando eu comecei a descobrir os meus problemas, eu fiquei assim culpando os meus pais, sabe? E hoje eu já sei que não é assim. Então, por isso que eu quero dar uma introduzida antes, pra gente não entrar nessa, tá? Porque eu não quero que ninguém saia daqui odiando os pais, não. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, que é uma marca minha, que é uma marca do meu perfil, que é uma marca do que eu venho sempre ensinando, é o princípio da autorresponsabilidade, né? Que é que nós é que somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então, por conta disso, é que eu vou iniciar como que acontecem as coisas antes, né? Então, olha só, nós somos aqui uma pessoa, né, normal, que nasceu, né, foi bebê, foi crescendo e hoje nós somos adultos, mas antes disso nós somos uma alma, né, um espírito. E a nossa alma, ela tem a história dela, tem a trajetória dela. Então, o que faz com que a gente simplesmente venha parar numa família, né? O que faz a gente ter que viver uma certa história, né? Bom, na linha que eu estudo, né? E que faz muito sentido para mim, que o meu coração acredita de verdade, a gente traz com a gente as amassaduras da nossa alma. E o que são essas amassaduras? São os pontos de dualidade que a gente tem e que precisam ser trabalhados aqui nessa dimensão terrestre. E se a gente está aqui nessa dimensão terrestre, é porque a gente tem pontos a serem trabalhados, porque aqui é um lugar que nós vamos evoluir. E essa é uma dimensão que, né, trabalha exatamente a nossa dualidade. Então, se a gente está aqui é porque nós temos várias dualidades para serem integradas, né? Então, até anotei aqui na live que eu já ouvi algumas pessoas, né, pensando assim, nossa, eu vim para minha família, foi só para fazer o bem, porque lá em casa todo mundo é estragado e só eu que sou massa, só eu que sou legal, né? Então, assim, a pessoa se sente meio especial, né? Só que acontece, gente, que todo mundo se sente um pouco especial, assim. Todo mundo se sente um pouco brilhante, né? Então, não é nada disso. Se você tá nessa família, primeiramente é porque você ressoa com essa família, sua frequência, né? E as suas amassaduras da alma, elas têm a ver com a sua família. Então, o que acontece? Os nossos pais, eles vão representar exatamente as dualidades que a gente traz na nossa alma para serem trabalhadas. O que é dualidade? Deixa eu pegar uma caneta aqui, né? Dualidade, se eu tenho essa caneta aqui, né? Então, tem esse polo aqui e tem esse polo aqui, né? Cada ponta é um polo, né? Uma polaridade. Então, quando eu fico aqui, eu estou na dualidade. Quando eu fico aqui, eu estou na dualidade. Então, o nosso trabalho é ir experimentando as polaridades. Aí eu experimento aqui, aí cansei, vi tudo que eu tinha para ver daquilo. Então, eu venho direto para cá. É normal, isso é um movimento de pêndulo que a gente faz na vida. Aí, cansei disso aqui. Só que agora eu já experimentei tudo aqui. Então, o que eu faço? Eu venho um pouquinho mais para frente. Eu pego mais um pouco disso, mas não tudo. Então, eu diminuo um pouco. Aí, vivencio. Aí, falo, não, mas agora eu preciso disso aqui. Por quê? Porque as polaridades, elas são
distorções, elas não são a verdade absoluta, né? Então a gente vai fazer esse movimento natural de experimenta, aí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, até que a gente encontre o centro, que é a integração, o equilíbrio, né? Então, a gente traz várias dualidades dessas para serem trabalhadas e evoluídas aqui, né, no plano terrestre. Então, a gente vai atrair os pais que ressoam com essas mesmas dualidades. Então, eu disse tudo isso para dizer o quê? Que ninguém é vítima, tá? Que não foi o que a gente viveu com os pais que nos trouxe dores. A gente já trouxe essas necessidades antes, né? E aí, geralmente, a gente vai aprender através da dor, porque aprender através do amor é possível, mas é muito difícil, né? É mais para almas mais evoluídas. Então, se você chegou nessa live querendo encontrar os defeitos do papai e da mamãe, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Se você queria alguém para culpar, não é aqui que você vai ter isso, tá? Porque aqui o nosso lance é autorresponsabilidade. Nós vamos descobrir o que dentro da gente contribui, como que nós criamos as dificuldades que nós colocamos, que nós vivemos na nossa vida. Então, como que é a nossa parte nessa responsabilidade, tá bom? Se vocês quiserem ir comentando ao longo da live, fazendo perguntas, vocês vão colocando aí que a gente vai interagindo, tá? Bom, então a partir daí, dessa coisa da atração, né, da gente atrair a família, atrair o pai e a mãe, que a nossa alma precisa, porque vai representar perfeitamente essas dualidades que a gente tem que aprender, é que a gente começa a viver as situações dolorosas na nossa infância e que geram traumas. Só que, na verdade, esses traumas, essas situações, elas são só gatilhos perfeitos para recuperar essa dualidade e que, como você é uma alma e provavelmente já teve algumas vidas antes, vão ter outras memórias, né, também. Então, na verdade, aquela situação que você vive ali na infância e que gerou um trauma, que mesmo que possa não ter sido nada muito grave, assim, aparentemente muito grave, ela pode gerar trauma, né, traumas emocionais, pode até ser questões, assim, não atitudes, mas climas emocionais, né, pode gerar traumas. Então, esses acontecimentos, eles vão só acordar aquilo que você tem que trabalhar, que você já traz na sua alma para trabalhar. Então, aquela dor, por exemplo, você já tem no seu sistema, no seu campo, uma dor que você vivenciou e que não foi elaborado direito. Então, você vai viver uma situação na sua infância que vai ativar essa dor para que você consiga trabalhá-la. Porque se isso não acontecer, você não vai trabalhar essa dor. Então é por isso que as dificuldades da nossa vida, elas acontecem. É para a gente acordar e perceber o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que olhar que está lá no nosso inconsciente guardado, escondido, às 7 chaves. Tá bom? Mas então, agora dito isso, toda essa introdução, vamos ao que interessa. Nós vamos chegar ao olhar um pouco mais para perto, que é a experiência dolorosa mesmo e os resultados dessas experiências dolorosas, né? Então vamos lá, você é uma criança que está ali vivendo com seu pai, com sua mãe, ou com seu pai, ou com sua mãe, ou com nenhum dos dois, enfim. Você vai viver sua vida ali na infância e algumas cenas, né, que vão gerar, algumas cenas que você viveu que geraram algum desconforto emocional forte, elas vão ser capturadas como se fosse uma foto, sabe? Ou como se fosse um vídeo curto, que é o que a gente chama de imagem. Essa imagem, então, é uma cena que você vivenciou. E o que tem dentro dessa cena? Tem impressões que você teve, tem crenças que foram geradas, e tem traumas, dores também que foram geradas, né? Ou que foram ativadas. Vamos falar assim que fica melhor. Então, assim, na minha interpretação, o que são traumas?
Os traumas são informações, são um quanto de energia e de informação que ficou represada ali porque ela não foi elaborada pela sua consciência. E por que a sua consciência não elaborou? Porque ela não está madura o suficiente, ou ela está pequena, entende? Então, acho que eu vou... Só um minutinho, eu vou fechar a janela aqui que tá fazendo barulho. Tem um trem aqui. Ai, peraí. Em casa é muito barulhento. Eu esqueci de fechar a janela antes. Meu microfone aqui, porque fica melhor o som. Então, vamos lá. Repetindo, traumas são quanto, da minha interpretação, tá, gente? Você não vai achar isso em livro nenhum. Então, são quantos de energia que tem informação e que ficaram represadas no seu sistema, ou seja, no seu inconsciente, porque a sua consciência ela não estava madura o suficiente para elaborar aquilo, né? Porque tudo que a gente vive de situação dolorosa na vida, ela serve para que a consciência elabore e você cresça, amadureça, evolua, expanda, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos, amores. É bom que o pessoal vai sendo avisado. Então, a partir disso, gente, as experiências que a gente vive, elas são necessárias para lá na infância, né? Elas são necessárias para a formação do nosso ego, que é a nossa personalidade, né? Que é essa parte mais exterior do que nós somos e que a gente geralmente fala que é o eu. Eu é o ego, né? Só que nós somos formados por camadas mais profundas dentro de nós. Então, assim, um parênteses, né? Esse ego, né? Ou seja, as situações dolorosas que você vai viver na sua vida, elas são muito importantes para formar o seu ego. Então, assim, as defesas, tudo que você vai reagir ali diante daquela situação, elas são importantes. Por quê? Isso também é uma interpretação completamente minha, completamente pessoal. Quando você chegar a viver o seu propósito, né, o propósito é o lugar que a sua alma tem de servir ao mundo, você vai precisar dessas habilidades que o seu ego conseguiu com essas situações dolorosas. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo isso na minha vida. Cada coisa que eu vivi no passado e que foi muito dolorosa, eu vejo que se não fosse aquilo, eu não estaria pronta para viver uma coisa que eu vivo hoje e que é importante, que faz sentido para o que eu tenho visto que eu sou, sabe? Então, por isso que em vez de olhar para essas experiências dolorosas com uma repulsa, com um lamento, com um pesar, a gente tem que olhar com oportunidade, com esse olhar de que é uma oportunidade, né? De que é uma bênção, de que não é tão grave assim, apesar de às vezes, né, dependendo da situação, ser muito grave, né? Mas é mais grave na visão da criança do que na visão do adulto e da consciência expandida. E o que é viver o propósito, né? Que eu estava falando. Viver o propósito é servir. E nesse servir você evolui, você aprende e você integra essas dualidades que você tem, tá? Então digamos que é uma aceleração assim do processo evolutivo. A Andrea perguntou, belos problemas? Isso é uma linguagem bem interna, né? Que a nossa terapeuta fala. Sim, esses belos problemas, eles definem a imagem, né? É como você entende, como você lê que aconteceu a imagem. Então, digamos assim, vou usar sempre os meus exemplos, né? Como eu já contei pra vocês que a dor da rejeição sempre foi uma dor forte em mim, né? Então, eu fui rejeitada, né? Então, não precisa muitos detalhes na frase. Eu sou rejeitada. Então, ele não me ama, né? No caso do meu pai, ele não me ama. Então essa frase, que é o belo problema, ela vai se encaixar em várias situações da sua vida,
né? Então vai se encaixar uma hora com o seu namorado, vai encaixar com o seu chefe, vai encaixar com a sua amiga, né? O belo problema, ele é assim. Esse belo problema foi um nome que a nossa terapeuta deu para isso que eu tô explicando agora, tá? Mas então, gente, vocês estão vendo que até aqui o que eu tô construindo, a gente percebe que existe uma perfeição inquestionável na vida de acordo com as coisas que a gente vive e com o que nós vamos viver ainda no futuro. Então, a vida é como se fosse uma grande preparação mesmo para você ir desenvolvendo as suas habilidades e recuperando as suas qualidades, virtudes natas, né, que você carrega, só que às vezes elas estão distorcidas e aí você precisa desenvolver, evoluir para você recuperar essas virtudes. Bom, então se a vida tem essa perfeição inquestionável, a única coisa que a gente devia fazer é não atrapalhar a vida a acontecer, a fluir, né? A gente devia confiar na vida. Só que a gente tem muita dificuldade de fazer isso. A gente está sempre questionando que uma coisa não deveria ser assim, uma coisa não... essa situação deveria estar acontecendo dessa forma, e a gente está sempre fugindo do que acontece, né? Deixa eu ver, a Diele escreveu: eu sempre sofria muito quando eu era deixada pelos meus namorados. Será que está associada à rejeição da minha mãe ou pai? Quando falo sofria, é o ponto de desenvolver pânico. Pode ser, sim. E eu vou dar um exemplo aqui mais pra frente da minha história de rejeição e talvez você se encaixe um pouco mais, tá bom, Diele? Aí a gente vai desenvolvendo mais. Uma das pessoas que contribuiu com a questão da live, né, porque eu acho que foram 3 ou 4 pessoas que falaram questões relacionadas aos pais, e uma delas falou como superar o desprezo de um dos pais. Então ela se sentiu desprezada por um dos pais, né, o pai ou a mãe dela. E aí, como né, que a gente vai superar? Primeiramente, essa dor, ela tá associada a uma imagem, que é isso que eu expliquei, a uma cena que ela viveu, e essa cena pode ser repetida muitas vezes, tá? E quando ela é repetida, ela é mais difícil ainda da gente resolver dentro da gente, mas tudo isso tem solução, tá, gente? Mas ela sempre está associada a uma imagem, que vai ser essa memória, que ela é carregada de informações, impressões. Impressões você entendeu que o seu pai e a sua mãe, o seu pai não gostava da sua mãe, ou que sua mãe era agressiva, que o seu pai era agressivo, essas impressões que você teve, sabe? E ali geraram crenças que vão ser, que chamamos de crenças limitantes, que elas vão limitar a sua forma de pensar e a sua forma de ver de acordo com depois, né, no seu futuro, quando você cresce, quando você vira adulto. Então essas crenças, elas limitam a sua capacidade de visão, de atuação, de compreensão e de criação da sua própria realidade da vida, né? Então, indo para esse exemplo, né, ela se sentiu desprezada por um dos pais. E o que pode acontecer? Primeiramente, isso pode ter sido só uma impressão, ou isso pode ser verdade mesmo. Pode ser realmente que o pai ou a mãe tinham um certo desprezo por ela. E ali, né, relações humanas vão ter essas coisas mesmo. Então aqui eu vou trazer o meu exemplo, tá? Por que eu me lembro, minha primeira, depois eu lembrei de outra, mas assim, quando eu comecei a trabalhar, minha primeira memória relacionada a essa dor da rejeição foi de ver o meu pai falando pra mim assim, que eu tinha que ser igual a minha irmã. Ele falava isso, você tem que ser igual a sua irmã, você tem que ser igual a sua irmã. E toda vez que eu tentava ser boa, que eu tentava superar ela, eu desenvolvi um senso muito competitivo, né? Então toda vez que eu tentava superar, eu nunca conseguia o reconhecimento, digamos, o brilho nos olhos, o reconhecimento, as palmas, sabe? Aquela coisa que eu vi o meu pai dando para minha irmã. Ou seja, isso que eu vi o meu pai dando para minha irmã eram as minhas impressões, né? E aí, quando eu vivi essa situação e vivi várias vezes, né, eu entendi que meu pai tinha me rejeitado,
Por quê? Porque a minha criança, ela entendeu que ser igual eu sou não era bom, que eu tinha que ser igual a minha irmã. Então, se eu tinha que ser igual a minha irmã, quer dizer que o que eu sou não é bom o suficiente. Então ali eu entendi que meu pai me rejeitou. Mas o que é que realmente tinha por trás disso, que hoje eu consigo ver, né? Meu pai não me rejeitou coisa nenhuma, foi só uma impressão minha. Se meu pai tivesse me rejeitado, ele não me dava carinho, ele não me dava atenção, ele me botava para fora de casa, ele me dava para um tio, sei lá. Meu pai podia fazer alguma coisa desse tipo, né? Ele não me rejeitou. Então, essa rejeição, ela significava para mim que eu não tinha o amor do meu pai, porque ele não gostava do que eu era. Só que isso tudo foi impressão e conclusão que eu, criança, tirei, né? Mas que depois que eu fui trabalhando, né? E aí eu vou explicar como é que a gente trabalha isso, eu fui podendo aumentar o meu campo de visão, aumentar o meu campo de compreensão e entender qual era a verdade por trás daquela cena. Então eu descobri que o meu pai, ele só queria dizer o seguinte: ele queria dar o exemplo, ele queria que eu seguisse um exemplo. Ele não queria dizer que o que eu era não era bom. Mas se ele já tinha ensinado uma pessoa, né? E essa pessoa já estava fazendo certo, vamos cortar caminho e falar, faz igual ela que tá certo, né? Era só isso, né? Só isso. Bom, pelo menos eu acho que era só isso, né? E aí, mas isso gerou uma dor muito, muito profunda em mim, que eu trabalho até hoje. Não gerou, gente, não gerou. Isso ativou uma amassadura da minha alma, de uma dualidade que eu tenho, que eu tinha já, que eu trazia para ser trabalhada. Então, a respeito dessa nossa amiga que trouxe a dor do desprezo de um dos pais, a gente primeiro, né, tem essas duas questões. Pode ser uma impressão falsa que você teve ou pode ser real mesmo, porque tem gente que viveu situações bem reais mesmo de rejeição, né? Verdadeiras. Mas, verdade ou não, né? Se isso realmente aconteceu ou se isso não aconteceu, foi só um entendimento errado, isso aconteceu para ativar, ou isso só aconteceu porque você tinha já essa informação dentro de você e ela precisava ser acordada. Porque se você não tivesse essa informação, você ia viver essa experiência e você não ia ficar parado ali. Isso não ia congelar um trauma, isso ia simplesmente fluir. Por isso que nós temos mesmos pais e vários filhos, e às vezes uma situação que os filhos viveram todos iguais, um teve uma impressão dolorosa e outro não, né? A mesma situação. Por quê? Porque cada alma tem suas próprias amassaduras de alma. Então, se aquela situação que eu vivi não ressoa com a amassadura de alma que eu tenho, isso vai tocar e não vai ficar trauma, não vai ficar dolorido, minha consciência já está madura o suficiente para passar por aquilo ali. Agora, se eu tenho uma amassadura de alma, eu vou emperrar nessa situação. Vocês estão me entendendo? Tá claro, tá muito complexo, tá confuso? Me digam aí, me dá um feedback. Bom, então, essa situação que a gente vive vai ativar um conflito que está adormecido no nosso inconsciente, que a gente já traz de alma. E a gente pode ter tido inúmeras experiências antes dessa vida. E eu digo isso por quê? Porque eu já vivi inúmeras regressões, e essas regressões, elas são espontâneas, né? Eu já contei aqui. No trabalho terapêutico que a gente faz, né, que eu faço também e que minha terapeuta faz comigo, a gente vai para dentro de si e a gente vai acessando esses bolsões de energia e quando a gente acessa, a informação vem. Então, às vezes vem ali, ó, pá, aquela cena na sua cabeça. E aí você vê que você tá se vendo, que você tá entendendo que é você e que não é aquela vida que você tá vivendo. Então, por isso que eu falo de vidas passadas, sabe, gente? Porque eu já vi um monte minha. Então, eu não sei se isso vai chocar com o que alguém aí acredita, mas eu não posso deixar de falar o que eu acredito, né? E o que eu acredito e o que eu vivenciei. Então, é isso. Seguindo.
E para que isso tudo acontece, né? Então, assim, a gente viveu essa situação lá traumática e por quê? O que a gente tem que fazer a partir disso? Tudo que a gente tem que fazer é vivenciar a dor. É porque a dor, ela é uma informação que ela expande a consciência. Oi, Suzane, tudo bem? Então a dor, ela é uma informação que vai passar por nós e vai expandir a nossa consciência. E esse processo de expandir a consciência, ele pode ser doloroso, sabe? Então o que a gente tem que fazer quando a gente vive uma situação dolorosa? Vivenciar a dor, permitir que ela aconteça. Quando você vivencia essa dor, a sua consciência ela vai se expandir. Então ali você vai pegar informações novas acerca daquilo, sua visão vai ampliar, né? Você vai conseguir ver de várias formas, de vários lados e tudo vai ser perfeito, tudo vai se conectar de forma perfeita. Então você cresce, você amadurece, você evolui e aí quando você conclui aquilo ali, você está pronto para viver novas experiências. O que é vivenciar a dor? Como faz? Tá bom, eu vou chegar nesse ponto aí, já eu te falo, tá, André? Oi, Gina, tudo bem, querida? Então, olha só, voltando lá para a história do desprezo, ou no meu caso, rejeição, né? A gente vai perceber que essa dor que a gente viveu, ela não ficou só numa dor que a gente viveu. Ela passou a ser uma atitude nossa, né? Então, se a gente ali compreendeu que o nosso... Sim, Suzane. A Suzane perguntou assim, não resistir à dor, aceitar sem resistir? Exatamente. Então, a André até fez assim. Então, já vou só adiantando, né? Tem um vídeo meu no YouTube, depois vocês podem assistir, que fala como atravessar a dor emocional. Que lá eu ensino a forma correta de sentir a dor e eu vou explicar aqui como que a gente não vivencia isso da forma correta, tá? Já eu falo. Deixa eu só seguir aqui a linha de raciocínio. Então, sim, uma dor de desprezo, né? Estou me sentindo desprezada pelo meu pai. A partir daquele momento, a criança ela vai entender o quê? Que o pai tá certo e que ela tá errada. Então ela vai comprar aquela visão do pai. Então ela vai passar a se desprezar também. Ali ela vai gerar, a Andrea, que é do Pathwork, aí vai ver que tem a palavra cristalizada, né? Então ela vai entender ali nesse momento, por exemplo, a palavra cristalizada é um valor que ela dá a si mesma a partir daquela situação traumática. Então essa palavra cristalizada dela ali nesse caso pode ser, por exemplo, eu sou desprezível. E ela vai carregar aquilo ali, é um valor que ela deu para ela. Eu sou desprezível, ela vai carregar e ela vai mandar essa informação durante a vida dela inteira, em todos os relacionamentos, no trabalho, em tudo quanto é lugar, ela vai estar emanando essa informação e ela vai estar atraindo o quê? Se eu sou desprezível, eu atraio desprezo, né? E foi isso que eu fiz com a minha vida. Eu me rejeitava, eu comecei a me rejeitar. Porque se eu entendi que meu pai não gostava do que eu era, eu entendi que o que eu era não era bom, então eu passei a olhar tudo que eu tinha como ruim. E aí, toda vez que eu fazia uma tentativa de ser eu mesma, de forma natural, eu recebi uma rejeição, o que eu fazia? Eu riscava aquilo ali, aquela característica minha e falava, eu rejeito isso aqui dentro de mim. Então, quando você entendeu que era desprezado pela sua mãe, você vai passar a se desprezar muito, sabe? Talvez não só em um aspecto, mas muitos aspectos. Você pode desprezar a sua bondade, a sua espontaneidade, você pode desprezar um monte de coisa que desprezo tá um pouco parecida aí com rejeição, né? Foi isso que eu fiz comigo, gente. Eu passei uma vida tentando ser igual a minha irmã, né? E eu tinha muitos tesouros meus, mas eu entendi que esses meus tesouros, eles não eram bons, porque se eu fosse aquilo, eu não ia ser amada pelo meu pai. E aí eu passei a me rejeitar. E um outro aspecto interessante é que quando você faz isso, né? Então, se eu rejeito, por exemplo, deixa eu ver uma característica minha que eu rejeito, sei lá. Eu sou...
não sei, agora não tá vindo, mas sei lá, se eu rejeito alguma característica minha e eu encontrar alguém sendo aquilo que eu tô rejeitando em mim, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar aquilo naquela pessoa também. É natural. Então, se eu tenho uma dor da rejeição, eu me rejeito e eu rejeito o outro. Então, eu me torno um rejeitador profissional. E muitas vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso, sabe? Muitas vezes mesmo. Então, isso aqui eu tô trazendo algumas formas de você se identificar. Então, se você se sentiu desprezada em algum momento, comece a olhar onde você está se desprezando, como, em que situações, o que aconteceu e você desprezou, o que você está desprezando dentro de você, entendeu? Ou seja, a vida ela vai te dar uma riqueza de oportunidades para você olhar por diferentes pontos, né? Por quê? Porque você vai poder olhar o desprezo que veio da sua mãe, o desprezo que vem de você mesma, o desprezo que você dá para o outro. Então, são muitas formas de você encontrar o mesmo ponto, o mesmo lugar, que é vivenciar a dor de ser desprezada, tá? Andréia, ser desprezada pelos irmãos, pelo amor que sua mãe te dá, também pode ter relação com o assunto da live? Sim. Sim, aqui nós estamos falando de dor emocional, né? Então, assim, só que na verdade, você foi desprezado pelos seus irmãos e não pelo seu pai e pela sua mãe, né? Mas você sentiu dor ali por ser a preferida também. E a minha irmã, tô falando isso porque eu acho que a minha irmã também sentiu essa dor de ser preferida, de ver os outros sofrendo, porque, né, você é exclusivo. Tem prazer e dor envolvido, tá? Tanto em uma posição quanto na outra posição. Então, tem que ver assim, você atraiu o desprezo pelos seus irmãos porque você tem, de certa forma, essa informação dentro de você, essa informação de desprezo pelo outro, por você mesmo, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, essas múltiplas oportunidades de olhar para essa dor que você tem, elas vão te proporcionar a expansão da consciência, porque para mim, né, também para mim, minha interpretação, a consciência ela se expande quando você consegue ver não só uma cena reta, linear, você consegue ver todos os lados de uma cena. Então, quando você consegue que aquela dor ali que você vivenciou, se você conseguiu enxergar todos os lados, todas as informações contidas ali, que, né, para que a sua consciência elabore aquelas informações, a dor para de doer. Você sai, você não está mais travado naquele lugar. A energia, ela fluiu. Porque, como eu falei antes, a dor ela é uma energia que contém informação e que precisa passar pelo seu campo. Só que o que a gente faz? Aí, agora eu vou entrar aqui na pergunta das meninas. O que a gente faz? A gente trava a dor. E como que a gente trava a dor? Por que a gente trava a dor? Bom, a gente tem um monte de mecanismos de defesa automáticos para não sentir a dor. Isso são coisas muito automáticas mesmo, né? Que vem lá do nosso impulso, do nosso lado mais instintivo, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Se alguém chegar com fogo na minha pele, o que eu vou fazer? Automaticamente eu vou repelir, certo? Então, isso é uma coisa automática. Agora, o que eu tô falando aqui, e por isso que é papo de doido, né? O autoconhecimento e o que eu entendi de todo o meu processo de autoconhecimento. Se eu deixo o fogo queimar, mas, gente, isso é só uma analogia, tá? Se eu deixo o fogo queimar, ele vai lapidar um brilhante que tem aqui, um diamante que tem aqui, e eu vou me tornar uma pessoa melhor, mais feliz, mais bela. O autoconhecimento é mais ou menos assim. Então a dor vem doer e eu, em vez de fugir, eu vou deixar ela doer, só que vou deixar ela doer com aceitação. Porque o que faz a dor dói mesmo. Ela dói, mas ela dói e ela passa, né? Agora, o que faz eu sofrer? O sofrimento é aquela dor que nunca vai embora. E por que você sofre? Porque você não está deixando a dor passar por você. Porque você não está deixando essa informação expandir a sua consciência. Porque você não está se permitindo viver a experiência que a vida está te trazendo. Que você precisa viver porque você que atraiu essa situação, porque você tinha essa amassadura da sua alma.
Estão compreendendo? Peraí, gente, ó, um gole de vinho aqui para prosseguir. Então, esses mecanismos de defesa é que nós precisamos estar atentos. A gente precisa conhecer, precisa ter conhecimento sobre nós para que a gente consiga se permitir sentir a dor. Porque sem consciência, sem autoconhecimento, sem ter o conhecimento de como essas coisas funcionam dentro de você, você só vai fazer o quê? Agir de forma automática e instintiva. Então, o conhecimento que vai te proporcionar que você mude essa forma automática de agir, tá bom? Então, assim, eu tô falando aqui de um lado importante e autodidata, e é claro que sem conhecimento você também consegue, mas é um pouco mais difícil, então você vai precisar da ajuda de alguém. Então, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma terapia, você nem sabe direito o que você está fazendo ali, mas pela condução do terapeuta, você consegue vivenciar essa dor e atravessar essa dor, né? Eu tô falando da minha linha de terapia, tá, gente? Porque, por exemplo, se você for pegar aí a psicanálise, né, e a psicoterapia tradicional, ela vai agir mais no campo mental. Bom, me perdoem se eu estiver falando alguma coisa errada, né? Então, assim, a linha que eu trabalho é da gente ir cavando, né, investigando para achar o quê? A dor. E aí, quando eu acho a dor, eu vivencio a dor. Então, é isso que eu faço comigo e é isso que eu ajudo os meus clientes a fazerem também com eles. Porque uma vez você achando a dor é a raiz do lance todo, né? Então, se você vivencia a dor e deixa ela passar por você, todas as camadas que você construiu em cima para se defender daquela dor, elas vão embora. Entendeu? Porque elas só estavam ali para isso, para te defender de sentir a dor. Então, que camadas são essas? Medo, raiva, orgulho, inveja, tudo isso, né, essas emoções negativas, elas são camadas para você não acessar a dor, que é o que você tem que fazer. Simples, né? É simples, mas é fácil? Não, não é fácil, né? Não é fácil você ir lá e vivenciar uma dor. Deixar doer é chorar. Deixar doer e chorar é chorar. Ixi, não entendi. Deixar doer e chorar, der vontade, por exemplo. Chorar é uma forma de liberar, sim. Mas depende se você estiver chorando com aceitação ou se você estiver chorando num lugar de autopiedade, de ai, mas não podia ser assim, ai meu Deus, o que eu fiz de errado, o problema tá comigo, sei lá. Se você ficar com esses pensamentos, você não vai estar sentindo a dor da forma que ela é. Então, a forma de sentir a dor é esvaziando a mente, esvaziando os pensamentos e chorar aquele choro que vem assim, que você sente a dor se esvaindo, sabe? Sente a dor sendo liberada. Então é isso. Então é uma postura de aceitação e relaxamento diante da dor. Eu lá nesse vídeo eu explico como eu fiz isso com o meu parto, né, nas contrações, naquelas dores, e como isso contribuiu para eu ter um parto super sereno. Depois vocês olham lá porque é muito legal esse vídeo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Como que se manifesta o autodesprezo, né? No caso do exemplo ali. Então, eu gosto de dar o meu exemplo da minha rejeição. Então, eu desprezava as minhas características. Tudo que alguém falava, né? Qualquer coisa que eu fazia que era natural, e aí alguém tinha uma reação negativa, brusca, ou sei lá, eu fui amorosa e a pessoa pegou e se afastou de mim. Então, o que eu fazia? Eu ia lá e rejeitava aquela minha característica, eu deixava. Então eu falo, não, então eu não posso ser amorosa, porque se eu for amorosa, é isso que vai acontecer, é assim que as pessoas vão reagir. Oi, Emily, oi, Núbia, fiquem por aí se quiserem, são muito bem-vindas, muito obrigada. Então é isso, gente, observem quando essa dor que vocês têm, observem se vocês
não estão fazendo com você. Na verdade, observe onde vocês estão fazendo, porque vocês vão estar fazendo, tá? O relacionamento com o outro, ele sempre é uma projeção do nosso relacionamento com a gente mesmo. Porque tudo acontece aqui dentro. O de fora é só uma representação do que tem aqui dentro. Então, em vez de ficar caçando fora, isso é gasto de energia, desperdício de energia. Se você ficar tentando achar e explicar tudo que tem fora, você gasta muita energia. Quando você vai pra dentro, você acha logo onde é que tá, você já resolve o trem. Daqui a pouco a sua vida se transformou ali igual mágica. Por quê? Porque você mudou dentro. Entende, gente? Você deixou de atrair aquela situação. Você é um imã. Você é um campo eletromagnético. Você é um imã que você atrai aquela situação. Tá bom? Não quer dizer que mesmo assim não vai doer, não vai ser doloroso. É doloroso. Autoconhecimento é um caminho que é para os fortes, para os corajosos e para os inteligentes também, porque quando você entende tudo isso aqui que eu tô explicando, não faz nenhum sentido você ficar fingindo que as coisas que estão acontecendo na sua vida, né, que você é uma vítima, que você não tem nada a ver com aquilo, que aquilo, nossa, coitadinha de você, não faz o menor sentido, não é inteligente isso, não é inteligente para você, porque você vai continuar no sofrimento. Se você encara logo como que as coisas são desse jeito aqui que eu tô te falando, e aí quando eu falo uma verdade, gente, você faz sentido para você, o seu coração reconhece o que é verdade. Então perceba isso, o que eu tô falando tá fazendo esse sentido para vocês, tá? E aí vocês não precisam acreditar no que eu tô falando, não. Vocês experimentem, testem para vocês verem se não é assim mesmo que as coisas acontecem. Eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês vão lá e testem. Porque depois que você testar, você nunca mais sai desse caminho. Você vai querer curar todas as suas dores, você vai entrar numa caminhada de autoconhecimento e autotransformação, e aí sua vida vai melhorar, a vida do seu próximo vai melhorar, o mundo vai melhorar, porque essa sua transformação vai impactar todos ao seu redor e o mundo inteiro. E assim, sabe, eu gosto muito de dizer assim, eu respeito e acho que é importante essa coisa do ativismo das causas, de todas as causas, mas hoje em dia eu assim, pra mim faz mais sentido essa rebelião que eu estou fazendo dentro de mim, sabe, transformando tudo que tem dentro de mim. Eu acho muito mais eficiente do que eu ficar lá gastando minha voz e minha energia tentando convencer alguém que tem que fazer uma lei pra não sei o que, sabe, eu não tenho saco mais pra isso. Então, o que eu faço? Eu me calo diante da sociedade, eu sou uma alienada com notícia, não quero saber, sabe? E eu vou pra dentro, sabe? Pra minha relação humana, pro que tá acontecendo aqui no dia a dia, o que tá acontecendo aqui dentro da minha casa, um sentimento que foi com a minha filha, com a minha mãe, com o meu marido, sabe? Com o meu colega de trabalho. Isso é o que tá tangível pra gente, é transformar isso. Então, assim, pra que eu vou ficar querendo transformar político? Pra que eu vou ficar querendo transformar, sei lá, a guerra lá do outro lado, se eu não tô nem cuidando da guerra que tem dentro de mim? Certo? Então, pra mim, faz muito mais sentido hoje, né, ir com toda força, com toda vontade, para curar tudo que tem dentro de mim, né, porque eu vou transformar a minha vida para ficar melhor, mas se a minha vida ficar melhor, a do meu marido vai ficar melhor, da minha filha vai ficar, de todo mundo que convive comigo vai ficar melhor, e aí a vida deles ficando melhor vai impactar as pessoas que eles convivem, sabe? E aí vai sendo um efeito dominó. Por isso que vamos junto, gente. Vamos junto, que esse caminho é lindo demais. Vamos lá. Continuando. Nessas imagens que a gente guardou dentro do nosso sistema, né? Tem ali o quê? Tem os traumas, que são as dores congeladas. Tem as crenças, que são uma forma limitante de ver a vida. Tem a cegueira, né? Por conta das crenças. E tem uma forma rígida de entender as coisas. Você tem conclusões ali, você fala, só pode ser isso. E aí, quando essa cena ela vai se reencenar na sua vida de várias formas. Vai mudar os personagens, vai mudar o ambiente, mas o denominador comum, as emoções que vão ser ativadas, até a ordem é perfeita, vai acontecer exatamente perfeito como aconteceu lá nessa imagem que está congelada, porque ela vai transformar essa imagem que você fez dentro de você, ela vai se tornar um círculo vicioso.
onde você vai ficar o tempo todo recriando a mesma ferida, para que um dia, se Deus quiser, você tome consciência e fala, opa, tem um trem repetindo aqui, eu já mudei isso, eu já fiz isso, eu já fiz tudo isso, mesmo assim continua acontecendo. Acho que o problema está comigo, porque se eu já eliminei todas as pessoas, se eu já mudei de país, se eu já mudei tudo e o negócio continua acontecendo, opa, tá comigo. Tá vendo como a vida é muito perfeita? Né? Você tem que olhar isso. Então a vida vai fazer você olhar de qualquer jeito. E quanto mais você resistir em olhar, mais ela vai fazer repetir e mais vai doer em você, porque a situação tá repetindo. E cada vez que repete, dói um pouco mais. Vai doendo mais. Você vai ficando cansado de ter aquele sofrimento na sua vida. Aí sim, quando você chega nesse ponto de cansaço, é o ponto de mudança. Que você fala, agora eu vou me transformar. Bom, gente, quantas horas, né? Eu tenho que... 9h18. Caraca, eu só tenho 10 minutos. Me empolguei. Como resolver e ressignificar tudo isso, gente? Como você faz tudo isso? Bom, já falei aí da dor, né? Mas o que acontece? Quando você não tem autoconhecimento, né? Você não sabe as suas emoções, você não sabe dar nome para suas emoções, você não sabe localizar a dor dentro de você, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, você não consegue entender por que está acontecendo, você não consegue achar as respostas. Oi, José, boa noite. Oi, Thelma. Então você não consegue, por isso que você precisa de autoconhecimento. Então assim, tá aí uma outra coisa, né? Porque as pessoas me mandaram as perguntas e talvez elas esperavam que eu dissesse assim, é só você fazer isso, isso, isso. Só que assim, cada ser humano é um. Existe um certo padrão emocional, mas eu não vou conseguir dar uma resposta direta para cada um, porque cada um é único, cada indivíduo tem a sua própria história, tem as suas próprias amassaduras da alma, sabe? Então, não tem como eu dar uma resposta. O que eu posso te dizer é você precisa se conhecer. Porque você precisa identificar quais são os gatilhos que ativaram as emoções, que emoções, quanto que essas emoções acontecem com você, o que elas têm em comum, o que está se repetindo na sua vida, sabe? Você precisa tomar consciência de tudo isso. Porque o processo de evolução e de cura é de consciência, é você tomar consciência de todas as informações que estão represadas dentro de você. Então, o que você precisa para resolver e ressignificar tudo isso? Que me perguntaram assim, como que ressignifica uma crença? Você não vai tirar uma coisa que você pensou e pause. Pausou aqui, voltou? Você não vai tirar uma crença e vai colocar outra no lugar. Não é assim que as coisas acontecem, né? Não é. Você pode testar e você vai ver que não vai funcionar. Por quê? Porque o que está gerando aquilo é uma camada mais embaixo. Deixa eu ver aqui. Então, essas crenças limitantes, elas só existem porque a consciência está pequena, tá? Está imatura, ela não está pronta. E aí, uma outra coisa que me perguntaram lá nas sugestões é sobre crenças herdadas, né? Daí, eu já não gosto também dessa forma de dizer, porque se eu penso assim que eu herdei uma coisa dos meus pais, eu me sinto vítima de novo, sabe? Isso me coloca num lugar de impotência, como se eu não pudesse fugir disso. Só que pra mim não é assim, tá, gente? Eu sei que assim é só uma forma de dizer, mas pra mim não é assim, porque tudo que eu encontrei dentro de mim, eu vi que era meu, né? O meu pai podia ter igual, minha mãe podia ter igual, então sim, se minha mãe tem crenças limitantes e eu herdo delas, é porque ela teve uma forma, ela reproduziu essas crenças quando eu era criança e eu fui lá e imprimi, tive as mesmas impressões que ela teria. Mas se eu não tivesse uma amassadura de alma, eu não herdava isso dela, entendeu? Então, assim, ela me proporcionou que eu me lembre das minhas crenças. Então, nós não somos vítimas e os pais não são algozes de nada. Muito pelo contrário. Eles só vieram para dar o bem mais precioso, que é a vida, que dá a oportunidade da gente curar e evoluir e viver um plano muito melhor para nossa alma. Então, assim, ressignificar é quando você ressignifica uma crença, uma dor, um trauma, quando você toma consciência, ou seja, quando você enxerga o todo através da expansão da sua consciência. Então, você precisa vivenciar
o que tem que ser vivenciado, né? Então não tem como, né, fazer um caminho sem ser assim. Eu não conheço, né? E eu já vivi isso aqui em vários aspectos da minha vida e todas as vezes foi assim. Não tem hack, como o povo chama, não tem atalho. Você tem que vivenciar e você tem que compreender. Você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar do outro, tá bom? Então não é só, gente, mudar o padrão de pensamento. Agora eu vou passar a pensar assim, agora eu vou passar a agir assim. Eu até fiz um post esses dias que não adianta você mudar a sua atitude, você tem que mudar o ser. E como que muda o ser? Encontrando o que tem represado dentro de você, vivenciando essas cargas, né? E como que você encontra e vivencia? Gente, autoconhecimento. Não tem nenhuma receita de bolo. Então, nós terapeutas temos técnicas que a gente vai ajudar vocês a fazerem isso, né? Agora, você estudando, você pode adquirir algumas ferramentas onde você vai conseguir fazer algumas coisas. Mas eu, por exemplo, estou há 9 anos, vai fazer 10 nesse caminho e eu ainda hoje vou na minha terapeuta para ela me ajudar, às vezes, a acessar lugares em mim, sabe? Porque não é tão fácil. A mente, ela, né, ela atrapalha muito, tá? Então, a gente precisa, para ressignificar, a gente tem que ir lá no nosso inconsciente e recuperar essas cargas que tem lá, né? Então, o que eu acho extremamente importante para você transcender, né? Que falam, né? Transcender essas questões com seus pais e que vão impactar tudo na sua vida, né? Porque assim, aqui entra a questão da prosperidade, essas crenças limitantes, né? As coisas de relacionamento, quando você não consegue o relacionamento que você queria, né? Tudo tá ligado a essas imagens que você teve na sua infância. E pode desenvolver na vida adulta, mas elas, prioritariamente, elas desenvolvem na infância. Então você precisa de estudo, né? O conhecimento é importante para que você consiga desarticular um pouco essas defesas e se permitir vivenciar e sentir a dor, localizar a dor dentro de você. Você precisa entender sobre o padrão emocional, você precisa aprender uma linguagem do seu inconsciente, que ele está aí conversando com você, mas a gente está tão acostumado a ignorar que a gente não vê essa linguagem. Então, autoconhecimento também é saber, é acender o eu observador, é desenvolver o eu observador e aprender a fazer essa linguagem do inconsciente, porque tem como a gente pegar essas informações de lá e trazer para a consciência, tá? E a prática, né, gente, que é vivenciar a dor. O que é vivenciar a dor? Localizar a dor, desativar as defesas e sentir a dor. Com rendição, com entrega, com aceitação. Deixa eu ver quantas horas aqui. 9h25. Bom, tenho 5 minutos e vou falar da novidade. Eu encerrei aqui meu assunto, se vocês quiserem fazer pergunta, escrevam aí. Mas eu quero falar o seguinte, né? Novidade que eu prometi contar hoje. Muita gente, eu tenho ensinado tudo aqui, porque assim, quando eu comecei a postar essas coisas, né? Eu comecei a meio que falar para as pessoas que não entendiam que tinham problemas ou que entendiam que tinham problemas e não entendiam por que esses problemas existiam. Então comecei mesmo esse processo de educação emocional, né, aqui. E aí o que acontece? Não era minha intenção voltar a atender individualmente. Eu tenho pouco tempo, não tenho muita disponibilidade para isso, né? E acaba que os meus atendimentos, tem muita gente me procurando, mas esses meus atendimentos, eles não são viáveis para todo mundo, porque fica caro, às vezes as pessoas não têm condição, né? E quem tem condição tem feito e tal, mas assim, eu fiquei pensando, tem muita gente que fala comigo, mas aí acaba não fechando a terapia, imagino que por causa do preço. E eu pensei, né, como ajudar essas pessoas com um produto de ticket mais baixo, né? Porque isso que eu tenho feito aqui ainda não é suficiente. Só essas lives, só esses posts não dão muito o que vocês precisam, né? Para quem quer, para quem se identificou muito aqui, para quem tá querendo estreitar, né, o nosso relacionamento, alongar o nosso relacionamento, né? Então, eu vinha maturando uma ideia de como atender essas pessoas com um ticket mais baixo, um valor mais baixo, né? E foi aí que hoje ficou bem redondo para mim, de que eu quero construir uma comunidade que se chama
inicialmente, o nome é esse, Comunidade Autorresponsáveis, né? Essa comunidade nós vamos reunir pessoas autorresponsáveis que estão comprometidas em transformar a sua vida para melhor, ser feliz e, consequentemente, transformar o mundo, né? Por conta dessa ideia que eu tô falando de transformação interior, como isso impacta de forma muito eficiente o mundo. Então, o que vai ter nessa comunidade? Vamos ter aulas semanais, que vão ser essas lives, mas como até hoje eu fui deixando elas disponíveis, agora as lives não vão mais ficar disponíveis por 24 horas, nem vão mais para o YouTube. Só quem vai ter acesso a essas lives são a galera da comunidade. E as lives não vão ser mais assim tão dessa forma, né? Elas vão ter um porquê, elas vão ser construídas, o conteúdo vai ser construído junto com a galera dessa comunidade, né? Nós também teremos, além dessas aulas semanais ao vivo, né? E que podem ser assistidas depois, porque ao vivo a pessoa pode tirar dúvidas, né? Fazer perguntas. Vamos ter aulas extras com convidados. Então, para começo de conversa, eu quero dizer que essa é uma iniciativa que eu vou fazer em parceria com a terapeuta que eu trouxe aqui, a Sherazade, a Zade Martins, que é uma terapeuta incrível, minha amiga, que tem o mesmo pensamento que eu, que trabalha na mesma linha que eu. Então, acho que a gente tem muito a agregar juntas, né? Então, ela também vai entrar com aulas. Nessa comunidade vão ter exercícios de autoconhecimento que você vai poder fazer em casa, né? Nós também vamos ensinar ferramentas de autoconhecimento, não só exercícios, mas ferramentas de autoconhecimento que você vai poder se auto-aplicar. Nada que seja grave, nada que seja perigoso para você fazer em casa sozinho, mas ferramentas mesmo de autoconhecimento, onde você, com pequenas questões, você já vai conseguir se resolver ali sem ficar dependente de um terapeuta, né? Quem tiver nessa comunidade vai ter descontos exclusivos para atendimentos individuais comigo e atendimentos individuais com a Zade. E também vamos fazer imersões, né, trabalhos de aprofundamento que as pessoas dessa comunidade vão ter preços exclusivos, com desconto exclusivo, tá? Lá também nós vamos ter análise de cases reais, né? Quem quiser mandar a sua história, né, a gente vai poder analisar e todos os pontos, duas terapeutas sobre esses casos, né? E também teremos encontros presenciais em Brasília para quem puder, porque esse produto não é só para quem é de Brasília, né? É para todo mundo. Além disso, nós vamos ter um grupo exclusivo e secreto no Facebook, onde vão ter pessoas que todo mundo desse grupo vai estar lá, então você vai poder se relacionar com essas pessoas, porque nós sabemos que quando a gente inicia uma caminhada de autoconhecimento, é muito solitário, porque a gente começa a se transformar e isso levanta as defesas de todo mundo ao nosso redor, as pessoas ficam chateadas. Então, essa é uma oportunidade de você conviver com gente que está na mesma linha que você vai ter suporte das pessoas, você vai ter amigos ali, você vai poder fazer networking ali, outras terapias, né? Vai ser uma comunidade muito... Só para finalizar, o que eu quero falar da comunidade autorresponsáveis, porque tem um pulo do gato aqui, tá? Então, assim, né, falei de todas as coisas que vão ter, né, nessa comunidade, aulas semanais, né, ao vivo, podendo tirar dúvidas e podendo ser assistida depois, né, e para quem quiser assistir depois, e de qualquer lugar da sua própria casa, né, bem confortável. Aulas extras com convidados, né, e tem vários convidados para dar aulas muito legais. Vão ter exercícios de autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento, grupo exclusivo do Facebook para conviver com pessoas que estão na mesma vibe, que são as pessoas dessa comunidade, né? Para vocês fazer networking, conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, trocar ideias, trocar aprendizados, trocar dúvidas, e pessoas que vão entender o momento que você está vivendo, né, de transformação, análise de cases reais e encontros presenciais em Brasília. Inicialmente foi isso que a gente pensou, mas ao longo do lance nós vamos colocando coisas, porque o lance aqui é gerar valor, é atender, é transformar, né? O objetivo é transformar. Agora, isso aqui não é para quem quer não fazer nada e quer a vida transformada, tá? Não é.
Então, se você quer isso, não é aqui, né? Isso aqui é pra gente corajosa, isso aqui é pra gente que quer botar a mão na massa, que quer estudar, que quer se transformar, que tá com coragem de olhar pra dentro de si e ver o que tá pegando, o que tem de errado, né? E essas coisas não são tão rápidas. Não adianta assim eu falar, né, uma aula semanal, 4 aulas por mês, e falar assim no final, pronto, agora eu tô iluminado. Não é assim. Então é um jogo de longo prazo. Por isso a proposta ela vai ser anual, tá bom? Então nós vamos trabalhar com o pacote do ano, né, inicialmente. Mas as aulas vão ficar gravadas lá, tá? E aí, como que vai ser o preço? O preço vai ser pela Hotmart, tá? O preço vai ser de R$ 997 por ano, que dá o quê? R$ 83 por mês, que você vai poder dividir no cartão de crédito, se você quiser. E que se você for dividir por dia, dá míseros R$ 2,80 por dia, para você estar num ambiente comprometido com informação de grande valor, profunda, diferenciada do mercado e de grande transformação, com potencial de grande transformação. Então vai ser esse preço. Mas o que eu tô fazendo, né? Eu já coloquei um link no meu perfil e lá tem assim, Telegram. Eu criei um grupo no Telegram onde as pessoas que estiverem interessadas em fazer parte dessa comunidade, essa comunidade vai ser lançada em novembro, tá? Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer parte dessa comunidade, entrem no grupo do Telegram. Tem o link lá, você entra. Quem estiver lá no grupo do Telegram, no lançamento dessa comunidade, vai ter um desconto de pré-venda, vai ter um desconto super especial de R$200. Então vai sair por R$797 por ano, que dá R$66 por mês. Então pense aí, né? Isso não vai substituir uma terapia individual, né? Mas ela vai te evitar que tenha que fazer um trabalho individual toda semana, né? E você vai conseguir ir levando, né? Até que em algum momento você queira fazer uma sessão individual ou não, né? Mas não necessariamente você vai precisar, porque você lá vai ter todas as ferramentas para você crescer, para você sair do seu lugar, tá bom? O atendimento individual, ele é um plus, né, gente? Ele é um luxo, digamos assim, porque você tem uma pessoa mais experiente olhando com detalhe para a sua própria questão e te ajudando a achar mais rápido as respostas. Então, é por isso que é um atendimento mais caro. Mas esse tá mole e sairia, para quem tá no grupo Telegram, R$ 2,20 por dia. Então, super barato, dá para todo mundo fazer, né? É só botar um pouco de prioridade, porque hoje em dia R$66, né, gente, dá o quê? Se você for no cinema, você gasta mais do que isso, né? Então, dando um jeitinho, juntando aí, fazendo uma priorização no seu orçamento, você consegue. E o lance é crescer e inovar sempre. Então, essa comunidade a gente vai começar ela, mas nós vamos crescer juntos. A gente vai estar sempre pronto para ouvir o que vocês querem, o que vocês precisam. E a gente quer dar o melhor mesmo, porque nós estamos falando aqui de propósito de alma, é do meu propósito. Então, eu não gosto de fazer nada mal feito. Eu vou dar todo o meu potencial lá para vocês, tá? E a Zad também. Então é isso, tá? O recado tá dado. O link do grupo do Telegram tá lá no meu perfil. Entrem, chamem os amigos, contem para os amigos sobre essa oportunidade e vamos montar essa turma, que vai ser uma turma muito linda, muito maravilhosa. E entra logo, porque em novembro nós vamos lançar, tá bom? Então é isso, obrigada por todos que ficaram aí até o final. Um beijo. Quem tiver depois contribuições, mande pelo direct que eu divulgo lá nos stories também, tá? Um beijo, povo!